Olá, seres maravilhosos desse planeta cheio de observatórios astronômicos espalhados estrategicamente por aí. Tudo bem? Meu nome é Júlia Brasilin e está começando mais um episódio do podcast Missões do Planeta. Um podcast que fala de astronomia, entrevista cientistas e reflete sobre o fazer científico. Se você não entende muito sobre o assunto, mas se interessa pelo espaço, esse podcast é para você. E dessa vez o episódio está bem especial, porque em parceria com o projeto Céu Profundo, falo sobre o Observatório do Pico dos Dias, que fica aqui no Brasil. Contamos também com a participação do Vanderlei Mello, que comanda o projeto de divulgação científica Céu Profundo, e que entrevistou a doutora Cláudia Vilega Rodrigues, do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ela é uma pesquisadora responsável pelo desenvolvimento da câmera Spark 4. Então é isso, vamos ouvir tudo isso e muito mais, hein? Durante um longo sonho, eu estava preocupadíssima porque o telescópio que o meu avô me presenteou, anos antes dele falecer, eu estava me mostrando a Lua de forma mais perfeita possível e quando eu acordei, lembrei que o telescópio não estava completo. Meu avô havia comprado para mim, não lembro se foi de um amigo ou de um bazar, faz muito tempo isso. Ele amava bazar, inclusive. Ele ia muito em bazares beneficentes, em brechós, onde ele encontrava verdadeiras relíquias. Mas, infelizmente, faltava uma lente, e uma peça específica que eu não sei o nome. Isso me incomoda, na real, até hoje, porque ele faleceu e ainda eu não consegui observar nada com esse telescópio. Para piorar, eu não consegui achar a marca, nem muito menos identificar qual é o problema dele. Não veio manual, nada. Com esse incômodo, veio a culpa. Como se eu tivesse negligenciado o presente ou só fosse uma péssima astrônoma amadora, mesmo que não tivesse a paixão exigente, para se gostar de observar os astros. Ou seja, carteirinha revogada. Para piorar, quando eu ganhei o telescópio, eu não sabia que eu tinha miopia na época, Acho que eu já estava ali nos 3 graus e eu não usava óculos. Quando eu tive meu primeiro óculos, e foi de fato observar no telescópio, eu me decepcionei novamente, porque o problema de fato era que eu não entendia de lentes e nem como elas funcionavam. Eu só sabia, porque eu fui informada, de que faltava uma peça e uma lente. Frustrações à parte, isso não me impediu de continuar observando corpos celestes da forma que eu pude, Céu aberto, estrelado, onde eu moro, que acaba me proporcionando, a olho nu ou com binóculos, e o mapa estelar que eu ganhei da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica. Esse kit, que mais tarde evoluiu para o Stellarium, de ferramenta, sempre me acompanhou. Mas o sonho ainda continua e ainda eu tenho uma listinha de objetivos na vida, que também não são lá muito ambiciosos, mas parte dela tá ter um telescópio legal, visitar um planetário pela primeira vez e conhecer os observatórios do Brasil. Bom, no Brasil existem diversos observatórios, como o do Valongo, do Rio de Janeiro, Observatório Nacional, também no Rio de Janeiro, em que o nosso amigo, o astrônomo Ricardo Gando, trabalha. Tem o Abraão de Moraes, na USP, em São Paulo, E tem também o Observatório do Pico dos Dias, em Minas Gerais. Antigamente, muito antigamente mesmo, era comum que as observações astronômicas ocorressem em praça pública, no alto de torres, térreos ou templos. Isso porque inicialmente eram feitas a olho nu, sem nenhuma instrumentalização utilizando lentes. Segundo o Dicionário Enciclopédico de Astronomia e Astronáutica do astrônomo brasileiro Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, os observatórios mais antigos remontam aos árabes pelos séculos 9 e 10, com os califas Al-Manon, El-Aziz, El-Hakim, que edificaram em Bagdá e no Cairo observatórios com astrolábios, armilas, quadrantes, entre outros equipamentos que resultariam a descobertas e estudos obtidos graças às observações dos astrônomos Abu Wafa e Ibn Yonis, que os tornaram conhecidos na área. Já nas Américas, o observatório mais antigo é o El Caracol, e foi construído pelos maias na península de Yucatán. Mas hoje, o que é um observatório astronômico e para que serve? Na prática, um observatório astronômico é um local utilizado para observar e estudar fenômenos, corpos celestes de interesse astrofísico ou astrométrico, que possui diversas ferramentas para esse estudo. Pode possuir um ou mais telescópios, como é o caso do Observatório do Pico dos Dias, o OPD. Nesse episódio, mesmo que em áudio, a gente vai conhecer um pouco desse observatório e a sua importância para a astronomia brasileira. Considerado o maior observatório astronômico em solo brasileiro,
O OPD localiza-se em Brasópolis, Minas Gerais, a 1.864 metros de altitude. Observatórios precisam se localizar a altas altitudes para não ter tanta interferência da atmosfera, permitindo uma visão mais clara do céu. Além disso, quanto mais alto, melhor para fugir das indesejadas luzes artificiais. Pois é, a poluição luminosa interfere em telescópios terrestres também. O OPD possui os telescópios Perkin-Elmer, Boller e Stevens Zeiss, espero que esteja falando corretamente, e o robótico Robo 40. Segundo a matéria Observatório Pico dos Dias, Como observar no maior telescópio do Brasil, que foi publicado lá em 2021 na Galileu pelas astrônomas Ana Posses, Dúlia de Mello e Geisa Ponte para a coluna Mulheres das Estrelas, Geisa contou um pouco sobre a experiência em trabalhar no OPD. Segundo ela, é porque lá diversos astrônomos do Brasil têm o primeiro contato com o telescópio profissional em funcionamento e que, abre aspas, toda visualização do que observamos no céu é feita pelas telas dos computadores que estão conectados aos instrumentos dos telescópios. É com esses computadores que também controlamos para onde o telescópio aponta, quanto tempo vai ficar observando um alvo e ainda se a cúpula está aberta ou fechada. Fecha aspas. A Geisa também cita que cada ida aos observatórios são chamadas de missão observacional e que antes de anoitecer, eles precisam fazer alguns calibres de imagem e ajustes no telescópio para ficar tudo prontinho para o grande momento. No caso dela, ela descreveu que tinha um plano de voo da noite, né, ou seja, a lista de objetos que iria observar, e naquele caso eram estrelas. Um ponto super interessante citado por ela é que não é uma lista tirada da cabeça assim do nada. A lista tem que ser preparada bem antes da viagem e precisa considerar várias coisas que poderiam ser impeditivas na hora da observação, como a posição da estrela, quão alto a estrela vai estar no céu, o horário para observar essas estrelas, né? E seu brilho, e até mesmo se a Lua vai aparecer ou não. Os dados obtidos pelos grandes telescópios são necessários para o trabalho dos cientistas, e trata-se de dados bem técnicos, tá? Geisa explicou que a partir dessas informações fotométricas ou de espectroscopia, que são analisadas por ferramentas computacionais e que depois se aplica a várias análises estatísticas, onde as descobertas são os resultados que vão parar lá naqueles artigos científicos famosões de revistas internacionais. Caso você queira ler um pouco mais sobre a experiência que é a da Geisa, né, eu vou deixar o link da matéria completa na descrição desse episódio. E eu acho bem bacana, né, tem umas fotos do local de trabalho, lá no OPD, é bem legal. Bom, eu comentei com vocês que no Observatório Pico dos Dias há uns 3, acho que 4 telescópios. Vou falar um pouquinho sobre cada um. Começando pelo Perkin-Elmer, o telescópio que tem um espelho primário com 1,6 metros de diâmetro e o principal do OPD, né? Ele é o principal do OPD ali, utilizado para fotometria, polarimetria e espectroscopia. A fotometria, ela mede a intensidade da luz que é emitida por um objeto celeste, como estrelas, por exemplo. A polimetria, ela mede a polarização da luz desse objeto e é usada para saber a composição e a forma de um corpo celeste. Já a espectroscopia, recorrentemente citada aqui em outros episódios, analisa a luz que é emitida por um corpo celeste em diferentes comprimentos de onda, ajudando a identificar qual é a composição química e temperatura. Tem um episódio que a gente fez sobre fosfina e Vênus, que a gente falou um pouco mais sobre essa técnica, eu também vou deixar o link na descrição para vocês ouvirem, porque tá bem legal. Outro telescópio do APD é o Boller-Stevens, que em 1992 foi instalado em convênio entre o IAG, da USP, que é o Instituto Astronômico e Geofísico, e o LNA, que é o Laboratório Nacional de Astrofísica, unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que é o MCTI. Esse telescópio tem um espelho primário de 60 centímetros de diâmetro, e o seu apontamento, né, abre aspas aqui para a descrição que eu achei no site, utiliza uma adaptação do programa do computador desenvolvido para o telescópio de 1,6 m. O Boller-Stevens é utilizado para fotometria e polarimetria. Eu não sei porque eu acho tão difícil falar polarimetria. Tem também o telescópio Zeiss, que foi adquirido na antiga Alemanha Oriental, em troca de café brasileiro entre as décadas de 60 e 70. No site do LNA, diz que o telescópio ficou uns anos lá guardado e só foi ser montado, né, em 1983. Com um apontamento manual, o Zeiss é usado exclusivamente para fotometria e polarimetria. E por fim, né, outro telescópio que compõe o APD é o Robo 40, que, como o nome sugere, né, é um telescópio robótico de 40 centímetros.
Nele não há possibilidade de escolher as condições climáticas, tipo a qualidade de imagem, a cobertura de nuvens, e quando tem cobertura de nuvens maior que 70% e massa do ar, né, maior que 3, o Robo 40 não conduz observações. Agora que a gente já conhece os telescópios que estão no APD, eu vou trazer aqui um pouco sobre a câmera Spark 4 a partir de uma entrevista que o Vanderlei Mello fez com a doutora Cláudia Vilega Rodrigues, lá do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Então, eu vou trazer alguns desses trechos aqui. Não deu para trazer a entrevista completa, porque o som do motor do telescópio estava muito alto, então mesmo com a redução de ruído não deu para me tirar tudo, mas as partes que dá para escutar bem eu trouxe e eu vou complementando também aqui com comentários. O Spark 4 é um instrumento instalado num dos telescópios do OPD. Tem 1,60 m que consegue de forma simultânea adquirir imagens de 4 bandas largas, espectrais, dando como resultado as cores azul, verde, vermelho, próximo e distante. Mas também pode ser usado como upgrade do polarímetro já existente nos telescópios, como já citei anteriormente. A diferença da melhoria é que, atualmente, os polarímetros trabalham com a geração de imagens de uma cor por vez, enquanto o Spark 4 trabalha com as 4 ao mesmo tempo. O projeto é liderado pela Divisão de Astrofísica do INPE e visa modernizar as observações astronômicas. Segundo a doutora Cláudia, esse imagiador ou esse instrumento ele pode ser usado como um imagiador simples, em 4 cores, ou como polarímetro. Outra coisa que ela também fala, né, que um dos objetivos científicos do uso do Spark 4 está relacionado com os objetos variáveis, porque é possível medir todas as propriedades da luz, cor, fluxo e polarização, de uma maneira rápida e simultânea. Muitas noites a gente não tem condições excelentes. Hoje, por exemplo, está até chovendo aqui no APD, né? Então, a gente precisa de um instrumento que utilize técnicas que não sejam super dependentes de um céu excelente. Quer dizer que mesmo com um céu bom, a gente consegue ter medidas científicas de qualidade. Então, isso torna o Spark 4 um instrumento muito interessante. Uma dúvida recorrente quando a gente fala de observatórios e seus telescópios é sobre sua potência, digamos assim. Quero dizer, as capacidades, o que diferencia de outros tipos de telescópios. Mas no caso do OPD, mais precisamente da câmera Spark 4, o Vanderlei trouxe um interessante questionamento para a doutora Cláudia. Quando a gente vê uma imagem astronômica finalizada, uma imagem colorida, aquilo está muito longe do trabalho que a gente fez aqui no telescópio, que a gente faz aqui no observatório, né? Então, primeira coisa, né? As imagens que a gente faz aqui, elas são coloridas? Uma câmera como essa aqui, uma câmera astronômica, ela é como a câmera do meu celular? Não, não é. Então, você fala assim, puxa, então a câmera astronômica é pior do que a câmera do meu celular. E não é bem assim. A câmera do celular, ela funciona num ambiente de muita luz, ela tem muito sinal. Então, a gente consegue... O nosso celular, ele pode se dar ao luxo de ter um ruído alto. E mesmo assim produzir imagens excelentes. Tem celulares que têm imagens fantásticas. Quando a gente está em astronomia, tem objetos brilhantes, mas tem objetos fracos, tem objetos muito fracos, tem objetos no limite quase do que a gente pode observar. Então, a gente precisa de detetores que tenham ruído baixíssimos. Quer dizer que os detetores de menor ruído são os detetores astronômicos. São CCDs, tais quais é o mesmo tipo de detetor que a gente tem no celular, mas é um detetor de muito mais baixo ruído. Então, vou te falar que cada câmera astronômica pode custar, sei lá, quanto? 1000 vezes mais do que um celular. Por quê? Porque a gente está no limite do ruído, né? A gente está no limite da qualidade. E uma das coisas... Então, você está com uma câmera excelente, de baixíssimo ruído, mas um CCD
vamos dizer, padrão, ele não sabe qual é a cor da luz que ele está medindo. Ele é quer dizer que um CCD normal, ele enxerga aí do azul até o infravermelho, com maior ou menor eficiência, mas se cai ali um fóton, né, uma gotinha de luz ali no CCD, ele não sabe dizer. Ele sabe que está entre o azul e o infravermelho, porque ele viu. Agora, se é azul ou se é infravermelho, você não tem essa informação. Então, um jeito de você conseguir essa informação é você põe um filtro antes. Você fala assim, olha, eu vou colocar um filtro que só deixa passar vermelho. Se o meu CCD observou, é porque é vermelho. Ah, eu ponho um filtro azul. Se o meu CCD observou, é porque é azul. E você fala assim, mas por que você quer saber a cor? Né? Qual que é a vantagem de você saber a cor do fóton? Né? É porque através de como o fluxo varia com as cores, dá muita informação astrofísica, né? Quem sabe a mais simples que a gente sempre ouve falar, que tem as estrelas vermelhas e as estrelas azuis. Ok, quer dizer que ela é azul porque pintou, né, com a tinta azul? Não, é porque ela é mais quente. A estrela azul é mais quente que a estrela vermelha. Então, e não é só que ela é mais quente, você consegue medir usando uma imagem no azul e uma imagem no vermelho, por exemplo, de um aglomerado, você consegue falar, essa estrelinha aqui está na superfície 6.000 graus, essa aqui é 6.500, essa aqui é 7.000, essa aqui é 8.000. Ah, puxa vida! E para que serve saber a temperatura das estrelas? Se você tem a temperatura das estrelas, isso é uma medida da massa, e a massa é a principal propriedade de uma estrela. Então, você conseguindo fazer imagem em duas cores de uma região do céu, né? Isso estou simplificando um pouco, mas enfim, você consegue sair de uma imagem que muitas vezes já é bonita mesmo, numa cor só, né? Em preto e branco, mas você pode já começar a falar de temperatura, de massa. Quer dizer que uma grande parte do nosso conhecimento de como as estrelas evoluem, ele é baseado numa coisa tão simples quanto você ter imagens em duas cores. Então, vejam, um CCD astronômico, a natureza dele, a ideia por trás de um detetor astronômico, um CCD astronômico, é a mesma de um CCD de celular. Só que ele é muito mais sensível, né? Muito mais sensível, e não tem a capacidade de determinar. Na realidade, mesmo o CCD do celular, ele também só vê uma cor. É que você faz ali umas coisinhas ali por cima do CCD que você consegue identificar a cor, né? Você consegue ter imagem em várias cores. Mas tem uma coisa interessante que você falou, assim, que é ruído, né? Então a gente quer, já que uma câmera CCD ela funciona contando elétrons, a gente quer ter certeza que esses elétrons estão relacionados com a quantidade de fótons que entraram. Então, nem todo elétron, na verdade, vai fazer isso aí. Então, Exatamente. Você vai ter ruído térmico, vai ter um monte de outras coisas. Então, uma câmera como essa, ela trabalha na temperatura ambiente também? Não, também não, exatamente. Então, vamos lá. Então, primeiro, a resposta cravada. A gente tem que resfriar essas câmeras. Na realidade, isso aqui que a gente está vendo, não é... O CCD é um negocinho do tamanho de uma unha, sei lá, que está lá dentro. Né? Isso aqui é uma câmera onde o CCD está colocado. Aí tem né? Tá no vácuo aí dentro. E tem um sistema de resfriamento. Então, a gente trabalha normalmente a menos 60, menos 70 graus para ter menos ruído. E por que a gente baixa a temperatura para ter menos ruído? Né? Isso aí vamos pensar um pouquinho como explicar isso. Um CCD, ele é feito de silício, né? Ele é um semicondutor, mas antes de ser um semicondutor, a gente pode pensar ali que é um sólido, né? Que ele tem uma rede de
de núcleos, né? Isso aí o pessoal tem que saber um pouquinho camada de valência, essas coisas, né? Mas você imagine que você tem ali aquele cristal, que seja, né? Se você tiver numa temperatura, então primeiro, num semicondutor, ou melhor, num condutor, antes de mais nada, vamos começar pelo condutor, um pedaço de ferro, certo? Num pedaço de ferro, os elétrons estão ali meio soltos. Então, se você põe uma diferença de potencial no metal, os elétrons ali do metal vão correr, eles vão ir para onde eles têm que ir, né? Para onde a diferença de potencial está chamando. Ok. Você põe um pedaço de plástico, uma diferença de potencial, não vai acontecer nada, porque todos os elétrons, eles estão como se eles estivessem travados na estrutura do plástico. Então não acontece nada, você não tem corrente. Um semicondutor é um bicho que está mais ou menos aí na metade do caminho, certo? Ele pode conduzir carga em algumas condições. Ok. Então, o que você faz? Então, um silício, quando você joga a luz nele, dependendo do comprimento de onda, dependendo, né? Você vai ter um elétron que estava lá como se fosse um elétron de um plástico e ele passa a ser, ele fica solto, como se fosse um elétron de um metal. E daí você consegue passar corrente. Você mete ali uma corrente e aquele negócio anda. Só se cai luz. Só se cai luz. Porém, tem outras maneiras que a gente consegue também fazer o elétron ir para essa camada de condução, que é via temperatura. Quer dizer, se você está na temperatura zero absoluto, todos os elétrons vão estar lá quietinhos. Não bate luz, todos os elétrons vão estar quietinhos, não tem corrente nenhuma. Se você aumenta a temperatura, mesmo não tendo luz, alguns elétrons vão para a camada de condução e daí você vai ter uma corrente. Daí você fala assim, será que esses elétrons estão vindo por causa da temperatura, quer dizer, que é um elétron não produzido pela luz ou é um elétron produzido pela luz? E isso é um ruído. Então você tem que baixar a temperatura para se assegurar que a fração de elétrons espúrios que foram criados não por incidência da luz é mínima. Só um adendo, CCD é um sensor, um dispositivo de carga acoplada para captura de fotos que converte luz em carga elétrica. Né? A gente está fazendo tudo, a gente está fazendo software de redução, né? A gente está tentando produzir, isso está bem, não está finalizado, mas está bem adiantado, acho que questão aí de alguns meses, um ano, a gente vai ter um software bem legal em Python, que também é o que o pessoal está usando hoje, para fazer a redução de dados. Então a gente não está entregando só um instrumento, a gente quer entregar um instrumento, um pacote de redução. Spark 4 é um projeto brasileiro que traz inovação para as observações astronômicas, e essa aí vai para quem acha que não existe ciência no Brasil. Bom, se você escuta o podcast Missões do Planeta há bastante tempo, já pôde conhecer vários cientistas, vários projetos, várias iniciativas. Então talvez não seja nenhuma novidade para você. Quero agradecer imensamente o material da entrevista feita pelo Vanderclay Mello, disponibilizado pelo Céu Profundo para Missões do Planeta, como forma de divulgar também aí o trabalho científico do INPE, IOPD e demais envolvidos. Agradecer também a doutora Cláudia Vilega Rodrigues e parabenizá-la pelo seu trabalho e explicações claras sobre o Spark 4. Vou deixar nos links da descrição a matéria publicada no site do Céu Profundo falando mais sobre o instrumento, para vocês descobrirem muito mais. Tenho 2 recados bem legais para vocês. O primeiro é que se você chegou até aqui, saiba que além de eu estar super agradecido por isso, te convido a apoiar Missões do Planeta pela plataforma apoia.se/Missões do Planeta. A partir de R$5 por mês você recebe recompensas. Falando nisso, um beijo e agradecimento especial aos apoiadores espaciais: Patrick Luan, Vinícius Telésio, Natália Palivanas, Ilanay Moura, Marcos Oliveira, Ivan Henrique, Fernanda Amarante, Ederson Peca, Masashi Noé, Guilherme Bautista e Tânia Dominici. Agora, puxando o segundo recado, é que esse ano a Missões do Planeta completa 6 anos de existência, não só do podcast, mas o projeto como um todo, e por isso, em julho,
Eu vou sortear entre apoiadores do projeto lá pelo apoia.se uma caixa misteriosa, com alguns itens super legais e customizados, além de sair um episódio especial de comemoração e uma super live com todo mundo. Bora participar? Chegando ao fim de mais um episódio do podcast Missões do Planeta, muito obrigada por me ouvir até aqui, um beijo na sua testa e até mais.